O secretário estadual de Cultura e Turismo ouviu cobranças e explicou ações e planos do governo para essas áreas, especialmente nesse período de enfrentamento ao coronavírus. Em mais uma audiência do Assembleia Fiscaliza, Leônidas Oliveira foi questionado pelos deputados das comissões de Cultura, de Desenvolvimento Econômico e da Extraordinária de Turismo e Gastronomia. O setor da cultura e do turismo foram setores atingidos diretamente e primeiramente com esta pandemia. E sabemos também que são os dois setores que serão os últimos, após pandemia, a voltar às suas atividades normais. Mas sabemos, por outro lado, que a Secretaria, o senhor e toda a equipe, tem procurado, juntamente com o governador do Estado, oferecer fórmulas e meios, através de programas, de projetos, de editais que já foram lançados, que estão sendo lançados. A interlocução da Secretaria com instituições que também podem injetar recursos nos setores do turismo e da gastronomia foi o questionamento do presidente da comissão que trata desses dois temas na Assembleia, deputado Mauro Tramonte. Nós queremos aqui saber se a Secretaria tem realizado interlocução com o BDMG ou outras instituições ou organizações para fins de buscar recursos aí passíveis de amparar esses setores, especialmente para amenizar aí as barreiras burocráticas para aí a obtenção de recursos. O diálogo e parceria com o governo federal estão abertos, segundo o secretário, que falou sobre recursos esperados do Ministério do Turismo para o setor de eventos por meio do BDMG. Na área cultural, o secretário expôs os editais e recursos previstos, entre eles 16 milhões de reais com recursos do Fundo Estadual de Cultura para projetos de diversas áreas, como artes cênicas, música e audiovisual. Quase 2 milhões e meio de reais para o projeto Desperta Cultura, em ações de pesquisa e documentação. 2 milhões de reais para o Festas Populares, programa que inclui quadrilhas mineiras e manifestações carnavalescas. Sobre os recursos da Lei Aldir Blanc, que são liberados pelo governo federal e têm ajudado o setor durante a pandemia, Leônidas Oliveira informou que já está quase concluído o repasse de 118 milhões de reais para projetos que beneficiam 75% dos municípios mineiros. Mas o secretário cobrou da União liberação de recursos para serem usados, por exemplo, na restauração de igrejas. Uma das questões do vice-presidente da comissão, professor Wendel Mesquita, foi a importância da descentralização de recursos. Segundo Leônidas Oliveira, 96% da verba da cultura são destinados à região metropolitana de Belo Horizonte. Nas próximas semanas, ainda segundo o secretário, será encaminhado um projeto de lei à Assembleia para tornar mais efetiva a capilarização do dinheiro. Eu queria saber como é que está a perspectiva da Secretaria para esse segundo semestre, O que além dos lançamentos aí dos próximos editais, o que seria a marca mais forte que você está pensando, para esse segundo semestre e o que a comissão pode somar força aí com a Secretaria também nesse segundo semestre a partir de agosto? O secretário respondeu citando o programa Reviva Turismo, destacando a criação da Rota da Liberdade no curso da BR-040. Tem todo o patrimônio histórico, já contei isso tudo que tem, e tem muito turismo de aventura, muito turismo de paisagem, muito turismo de cozinha mineira. O Brasil tem 13 patrimônio da humanidade, nessa linha tem 9. Segundo o secretário, o programa Reviva Turismo busca o fortalecimento do setor com estratégias que incluem medidas sanitárias, investimentos, subsídios para os empreendedores, qualificação dos trabalhadores da área e ações de marketing. Neste ano, a previsão é de investimentos na ordem de 17 milhões e meio de reais, entre recursos da Secretaria, parcerias e patrocínios. A deputada Beatriz Cerqueira cobrou informações sobre o tombamento estadual da Serra do Curral. Para ela, o tombamento federal e o do município de Belo Horizonte são insuficientes. O dossiê de tombamento foi concluído e aprovado pelo IEFA no segundo semestre de 2020, e considerando tudo que representa, a nossa Serra do Curral, sua relevância histórica, arqueológica, o símbolo da nossa capital, considerando a atuação predatória das mineradoras do nosso Estado, nós estamos falando da segurança hídrica, o direito de termos água,
né, aqui na região metropolitana, e é incumbência da secretaria que o senhor lidera valorizar, preservar e promover como destinos turísticos as nossas riquezas culturais, históricas e naturais. O principal entrave, segundo o secretário, é uma autorização de 2017 do próprio IEFA, que permitiu nova atividade minerária próxima ao Pico Belo Horizonte. O dossiê de tombamento teria sido elaborado sem considerar essa autorização. Nós enviamos para a PGE, estamos analisando dentro do governo, o Ministério Público já foi comunicado e estamos aguardando aí o desfecho, e de forma que a Secult está pronta para pautar a qualquer momento. A deputada pediu, então, uma nova audiência pública específica para debater o assunto com a participação do secretário. O deputado Marquinho Lemos cobrou o pagamento de emendas parlamentares e também a reativação da Rede Minas no interior do estado e mais alcance da Rádio Inconfidência. Assim como nós conhecemos que muitas rádios comunitárias já fazem parcerias com algumas rádios comerciais, por que não com a rádio pública, que aí sim reforçaria ainda mais a finalidade da rádio comunitária. Infelizmente, quero lembrar que isso não foi adiante, pelo menos eu não tive mais notícia nenhuma de nenhum andamento a respeito disso. E outra cobrança que eu recebia muito e continua ainda é porque não foi reativado a Rede Minas na maioria dos municípios. Sabe, quando você fala que a Rede Minas, a TV, tem chegado no interior, infelizmente, nós temos ainda muitas cidades que o que nós estamos vendo é o abandono de todos os equipamentos que pertenciam ou que pertencem ainda à Rede Minas. O secretário respondeu que, após um processo de sucateamento ao longo dos anos, o governo decidiu restabelecer parcerias com TVs e rádios comunitárias. E 80 milhões de reais estão sendo negociados para a Rede Minas. O possível desvio de águas do Lago de Furnas para abastecer a hidrovia Paraná-Tietê fora do estado foi questionado pelo deputado Bartô. Esse Lago de Furnas banha 39 municípios e a gente está tendo uma situação onde a gente vê que os usos das águas estão sendo, de forma assim, ainda não é conclusivo, não, mas deixa realmente todo mundo com a pulga atrás da orelha de como que eles estão utilizando as águas de fato, né? Pois sempre fica vazio nosso reservatório e o canal viário do Rio, lá em São Paulo, fica sempre cheio para poder manter lá. Então, será que as nossas águas estão sendo utilizadas para aquilo, né? O dossiê ele é muito complexo, porque nós temos que fazer um mapeamento de toda a área, delimitar que o tombamento, quando ele é feito pela Assembleia, ele não delimita a área, né? Então, porque esse é um tombamento mais genérico. Então, ele custa recursos, e, no momento, a gente não tem recursos, apesar de que eu estou buscando. Mais ou menos quanto? Eu acredito que com 700, 800 mil reais a gente faz esse dossiê. O planejamento para a gastronomia mineira foi o ponto debatido pelo deputado Fernando Pacheco. Quais as ações efetivas, desenvolvidas pela Secult para fins de divulgação do nosso destinos e sabores para o turismo gastronômico, para a atração desses investimentos no setor e também na retomada do turismo e da gastronomia em nosso estado. Eu chamo de cozinha mineira. Então, o edital de 2 milhões é uma ação efetiva, está aberto. Aproveito esse momento para convidar a todos os municípios, as pessoas de Minas Gerais, dos restaurantes, bares, produtores, do audiovisual, para entrarem nesse edital, que é um edital, então, do Fundo Estadual de Cultura a fundo perdido, não precisa captar. Temos ainda, para esse ano, 100 milhões de reais na nossa lei de incentivo e esperamos projetos que venham sobre a cozinha mineira, que serão muito bem-vindos.
sejam eles as festas típicas das cidades, sejam eles projetos do audiovisual, de filmes, livros, de receitas, enfim, temos 100 milhões aí, dos quais, oxalá, todos fossem para a cozinha mineira, porque ela gera muito emprego e renda. A deputada Leninha cobrou a regulamentação e efetividade de um programa estadual de turismo de base comunitária. A cultura, as danças, né, o modo de produzir produtos tão específicos de cada região, o traço, o sabor, a cor dos produtos beneficiados, enfim. Nós temos um potencial muito grande. E como disse o deputado Fernando Pacheco, nós precisamos sair dessa economia tão dependente do minério, e essas economias criativas precisam ter valorizadas, precisam ter orçamento. Nós estamos fazendo conversas com a CEPLAG e vamos iniciar conversas também com a Emater, que está muito presentes, e também com a sede, que tem os arranjos produtivos locais. E nós já estamos trabalhando na construção do decreto de regulamentação, a senhora pode ficar tranquila, espero que a gente tenha proximamente, eu não sei precisar quando, mas que a gente tenha esse decreto publicado, regulamentado, de forma a atender de forma descentralizada as regiões.